Olá, gente, como é que nós estamos? Eu voltei para batermos mais um papo, para mais uma conversa nossa nesse nosso canal do dia a dia, não é verdade? Desta vez, gente, eu venho trazendo aqui uma novidade. Isso mesmo, é que eu recebi uma carta das Testemunhas de Jeová. E eu vou ler essa carta para você aqui na íntegra. Do jeito que me foi mandada, você vai tomar conhecimento de todo o conteúdo da carta que recebi das Testemunhas de Jeová. E nessa carta eu notei um erro crasso, um erro que nenhum documento, que nenhum evangelista, que nenhum pregador do evangelho pode cometer. Quer por mensagem verbal, mensagem falada, quer por mensagem escrita. Existe um erro que nenhum pregador, nem pregador oral, nem pregador por escrita, ele jamais pode cometer esse erro. E eu recebi essa carta das Testemunhas de Jeová e logo percebi que tem esse erro, gente. Esse erro não pode existir, não deve existir em nenhum dos pregadores do Evangelho. E eu posso garantir para você de que este erro não existiu na vida dos pregadores da igreja primitiva, da igreja dos primeiros séculos. A carta está aqui, gente, nas minhas mãos. Eu vou mostrar para você para que as pessoas tomem conhecimento de como que as Testemunhas de Jeová pregam o Evangelho, cometendo este erro brutal que não se pode cometer quando se está pregando o Evangelho do Reino de Deus. Aqui está, não sei como é que eu vou mostrar aqui, aqui está a carta que recebi, né, das Testemunhas de Jeová. Não tem escrito nada por fora, como você pode ver. E por dentro, como é que é por dentro? Bom, por dentro tem uma brochura, aquilo que nós na igreja evangélica chamamos de folheto. E a brochura é essa aqui, né, com esse título que você pode ver aí. A carta tem essa brochura que eu estou mostrando aí. Aí a capa da brochura, né, do folheto. E aqui o interior do folheto contendo essa mensagem trazida por esta brochura. Muito bem. Quanto à carta, ela veio nesse envelope, um envelope caseiro, um envelope feito em casa, feito à mão. Não é aquela coisa industrializada, mas isso não tem problema. É um envelope feito de papel ofício. A pessoa própria que deve ter feito à mão. Agora, quanto ao que mais interessa, é a carta. Eu não sei se você está ouvindo um barulho aí de fundo, passando uma música. É que aqui, os vizinhos aqui estão no fim de semana, com a sua mesa na porta, tomando cerveja, com o carro e o fundo aberto, passando som. Então, se você estiver ouvindo esse barulho aí te incomodando, eu te peço desculpas por isso. Domingo aqui na Bahia é o dia inteiro assim. As pessoas fazem festa de manhã até 11, 12 horas da noite. Então, o horário que eu tenho para gravar o vídeo é depois das 10, na esperança de a cidade já estar meio que sossegada, o bairro já está meio que sossegado, mas como você está vendo, eu ainda não tive esse sossego. Bom, vamos à carta que as Testemunhas de Jeová me enviaram e a análise que eu fiz da carta e descobri, sem muito esforço, este erro brutal que nenhum evangelista deve cometer e que as Testemunhas de Jeová cometem costumeiramente.
as testemunhas de Jeová cometem esse erro de forma intencional e não acidental. Vamos à carta, né? Bom, a carta diz o seguinte. Tá o nome da cidade, não sei se devo dizer a cidade. Né? Eu vou dizer só o nome da rua, certo? Não vou dizer a cidade. Cidade, estado, pontinho, certo? Aí tá assim, Rua Senador Quintino, Congregação Jardim Acácia, número 292. A carta vem fazendo uma pergunta. A pergunta é: qual é o segredo para ter uma família feliz? O título da carta é interrogativo. É um tema, um título interrogativo. Qual é o segredo para ter uma família feliz? Depois do título começa: Prezado Senhor, não consegui falar com você pessoalmente, vírgula. Mas gostaria de compartilhar uma mensagem animadora. Ela pôs um ponto, parágrafo e continuou na outra linha. Todos querem ter uma família feliz. Eu vou repetir. Todos querem ter uma família feliz e unida. Mas, infelizmente, poucos conseguem. Por isso, talvez nos perguntamos: qual o segredo para se ter uma família feliz? Veja o que diz a Bíblia em Lucas 11:28. Aí está aqui o texto. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Aí continua aqui a carta. Mas como a Bíblia pode ajudar as pessoas a terem uma família feliz? Qual é o papel de cada membro da família? Pergunta a carta. Para encontrar as respostas, veja o que o folheto é este que nós estamos, ou que já apresentei. Continuo com a carta. Para mostrar ou para encontrar a resposta, veja o folheto que está junto com a carta e visite o nosso site oficial das Testemunhas de Jeová, que é jw.org. E acesse o link Ensinos Bíblicos, Casamento e Família Feliz. Atenciosamente, aí tem aqui a assinatura da pessoa, que eu vou preferir também não dizer o nome. Então esta é a carta que eu recebi das Testemunhas de Jeová. E, como eu já disse, gente, essa carta ela tem um erro brutal, já que é uma carta evangelística que visa anunciar o evangelho do reino, como diz as Testemunhas de Jeová. Mas qual é o erro brutal, o erro crasso que contém esta carta evangelística das Testemunhas de Jeová? Bom, o tema central da carta é falar sobre família, é falar sobre como ter uma família feliz. Esta é a carta evangelística das Testemunhas de Jeová. Não sei se você notou como eu notei,
Deve ter notado, porque o erro é, como diz aqui na Bahia, o defeito está na vista. Eu não sei se você notou, como eu notei, de que a carta evangelística das Testemunhas de Jeová escondem, excluem, aniquilam, apagam a pessoa de Jesus. Uma carta evangelística que não cita a Jesus em nenhuma hipótese. Uma carta evangelística que não cita Jesus em nenhum momento. Uma carta evangelística que Jesus não é referência em absolutamente nada. Esse comportamento dessa senhora, foi uma mulher, gente, que me enviou a carta, não é um comportamento dela, que nasceu nela, que se originalizou nela. Esta é a formação intelectual, é a formação religiosa que a sociedade Torre de Vigia dá às Testemunhas de Jeová. Eles aprendem, ainda que de forma inconsciente, ou consciente, não sei, a excluir Jesus como principal agente da salvação, como principal ou única referência quando o assunto é salvação. Quando a obra é evangelística, não se esconde Jesus. Aliás, foi o próprio Jesus quem disse: sem mim, nada vocês podem fazer. Quer ter uma família feliz? Não é possível ter uma família feliz excluindo Jesus. Não é possível ter uma família feliz sem Jesus. A base de tudo é Jesus. Principalmente quando o assunto é pregação do Evangelho. Eu vou mostrar para você agora de que a igreja primitiva, de que os primeiros cristãos, quando pregavam o Evangelho, eles não excluíam Jesus, não citavam Jesus indiretamente. Muito pelo contrário, Jesus é o principal assunto na pregação do Evangelho dos primeiros cristãos. Talvez essa seja uma das provas de que as Testemunhas de Jeová é uma seita, e uma seita anticristã. Vamos analisar aqui alguns textos dos irmãos na igreja primitiva pregando o Evangelho. Por exemplo, eu convido você, minha cara testemunha de Jeová, que está enganada nesta seita, a conferir, ou vou usar o termo lá do Salão do Reino, a considerar comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5 e versículo de número 12. Diz assim o texto: compare com a carta das Testemunhas de Jeová que excluem a Jesus do seu conteúdo. Veja o que diz o apóstolo, ou como pregavam os irmãos do primeiro século. Atos 5,12. Todos os dias, quando? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar que Jesus era o Cristo. Não, deixa eu repetir isso, gente. Em comparação, procure Jesus na carta das Testemunhas de Jeová que você não encontra. Você encontra aqui no lugar de Jesus a citação ao site das Testemunhas de Jeová, o J.W. Deixa eu ver como é o nome do site mesmo. É jw.org. Vamos ler novamente Atos 5,12? Na carta das Testemunhas de Jeová, Jesus está excluído, é um ser inexistente. Atos 5,12 diz:
todos os dias, no templo e nas casas, não deixavam de ensinar que Jesus era o Cristo. Veja que o assunto diário da pregação dos primeiros cristãos era Jesus, era Cristo. Os primeiros cristãos não pregavam o evangelho sem citar Jesus. Jesus era a mensagem central do evangelho pregado pelos primeiros cristãos. Considere ainda comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e versículo de número 5. Veja o que diz o texto. Filipe, indo para Samaria, lhes ensinavam acerca de Cristo. Uma outra tradução diz: Filipe, indo para Samaria, lhes anunciavam a Cristo. O assunto da pregação de Filipe em Samaria era Cristo. Na carta das Testemunhas de Jeová, Jesus é um ser inexistente. Confira comigo ainda, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 23. Olha o que disse Paulo em sua carta. Olha a carta das Testemunhas de Jeová e olha a carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 1, 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, motivo de escândalo para judeus e loucura para os gentios, mas nós pregamos a Cristo crucificado. As Testemunhas de Jeová, em sua carta, sequer citam Jesus. Jesus não é para ser apenas citado, Jesus é para ser assunto principal, mas a carta sequer cita a Jesus. Quer mais? Veja o que Paulo disse na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 2 e versículo de número 5. Nós pregamos a Cristo. 2 Coríntios 2, 5. Paulo diz: nós pregamos a Cristo. Tem mais, quer? Não sei se devo dar mais um pouco de Bíblia para as Testemunhas de Jeová, ou se devo ficar apenas com esses 4 textos para que o vídeo não fique muito longo. Mas eu escolhi textos a dedo. Vou citar apenas mais um. 1 Coríntios 1, 24. Mas para judeus e gregos, pregamos a Cristo. Se você prestou atenção, a carta das Testemunhas de Jeová recomenda que leiamos este folheto. Então eu peguei o folheto para ler, eu disse, bom, se a carta não citou a Cristo, é possível que o folheto cite. E eu li, irmãos, mais de uma vez, cuidadosamente, este folheto, e Cristo também neste folheto não é citado, nem no seu texto de capa e nem no seu texto interno. Jesus é um ser completamente excluído da pregação das Testemunhas de Jeová. Quero terminar este vídeo com Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e versículo de número 12. Atos 4, 12 diz que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é o nome de Jesus.
Está aí a prova material de que as Testemunhas de Jeová é uma seita anticristã. E que, ao fato de excluir a Jesus, de ter Jesus como segundo plano em suas pregações, compromete gravemente a salvação de todas as Testemunhas de Jeová. Porque não há salvação desprezando a pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.